Vamos ao nosso conteúdo de hoje, educação e espiritualidade nos caminhos do bem viver social, do bem-estar social. Mas nosso subtema de hoje é a educação como caminho para esse bem viver, para esse bem-estar social. Vamos ver. Paulo Freire, que é considerado um dos grandes pensadores da educação da história, na nossa história. Então, o que é que acontece? Ele falou o seguinte: só a educação não mudará o mundo, mas é certo que o mundo não mudará sem que se cuide prioritariamente da educação. Então, ele está dizendo que para que haja transformação no mundo, é preciso se utilizar de uma educação eficaz. Sem educação, é impossível que o mundo mude. Ela sozinha não vai resolver todo o problema da humanidade, mas é um caminho pelo qual a humanidade deve entrar para gerar transformação, tá certo? Significa dizer que só a educação nos libertará da barbárie, da maneira antiquada, da maneira padronizada de se pensar. A educação nos liberta da selvageria social que vivemos. Então, nós temos visto assassinatos impunes, agressões de pessoas por conta da sua orientação sexual. Nós temos vivido a banalização do mal. O que é a banalização do mal? É quando se torna cotidiano, comum, o mal, a corrupção, assassinatos, a violência, o desrespeito às liberdades individuais, o desrespeito à democracia. Então, nós temos vivido na nossa sociedade a banalização do mal, tá certo? Então, como é possível nós desenvolvermos uma educação baseada em valores que promovam transformação, que nos conceda, nos possibilite uma comunidade, que viva de forma harmoniosa, que nos leve à salvação da nossa humanidade, da nossa humanização, de nós enquanto seres humanos. Vamos ver. Vamos lá. Dom Helder, que era um arcebispo católico, um religioso que foi a favor dos direitos humanos durante o período de ditadura, em uma fala sua para uma universidade em Pernambuco, ele disse que era importante, para o equilíbrio do mundo, que a universidade, readquirisse o seu papel de salvaguarda de valores que vem correndo o risco de serem jogados fora. O que é que ela está querendo dizer? Que a universidade precisa salvaguardar, precisa preservar valores que vêm correndo o risco de serem descartados nesse processo de despejo, ou seja, de descarte de tabus que são intoleráveis, tá certo? Então, nós sabemos que na nossa sociedade existem comportamentos que precisam ser descartados, mas com isso nós não podemos correr o risco de jogar fora valores que são necessários para a caminhada, para a formação dos jovens. Que valores são esses que o Dom Helder está falando? Ele está falando de valores transcendentais, ou seja, de valores que dizem respeito à espiritualidade do ser humano, tá? A sua experiência espiritual. E vamos ver quais valores são esses que o Dom Helder estava falando, aos quais ele estava se referindo. Dom Helder estava falando de 3 sedes que todo ser humano tem. Quais são elas? A sede de colocar sentido mais profundo ao que vivemos no cotidiano, no nosso dia a dia. A sede de dar um sentido transcendental, relacionado à espiritualidade, à nossa luta de vida. E a sede de vivermos relacionamentos baseados no amor solidário. Então, Dom Helder disse que todo ser humano, além da necessidade de desenvolver um conhecimento técnico, tem a necessidade de associar isso à sua condição como ser
espiritualizado, como ser espiritual. Então era isso que Dom Helder estava falando, que era necessário trabalhar a técnica, mas também os valores, as necessidades do ser humano, tá certo? Então não é bom, não é saudável que se esqueçam das necessidades principais do ser humano. Então nós precisamos dar sentido profundo àquilo que fazemos no nosso dia a dia, às escolhas que fazemos, termos um foco bem definido, precisamos ter um propósito no nosso cotidiano, nas coisas que fazemos, tá? Precisamos desse sentido dentro do transcendental, dentro do divino. Nós vimos em aulas passadas que os indivíduos que desenvolvem uma religiosidade, que desenvolvem uma espiritualidade, né? Eles passam melhor pelas lutas, pelas lutas da vida, não é isso? Eles têm uma rede de apoio, eles dão sentido ao que fazem. Então, nós temos também a sede de viver relacionamentos baseados no amor, não apenas no interesse, não apenas pelo status, como a nossa sociedade hoje vem pregando. Vamos lá. Olhem só, significa dizer que a opressão mais profunda não é aquela que está necessariamente baseada na violência física, mas a dominação das consciências, ou seja, a doutrinação das nossas mentes, né? Então, é preciso que nós tenhamos uma educação focada no ser humano enquanto ser integral, que precisa da sua capacitação técnica, mas precisa também da sua totalidade enquanto ser. Então, nós não podemos educar apenas para o ter, nós precisamos educar também para o ser humano, né? Nós precisamos não apenas focar nos valores materiais, mas nós precisamos dar valor às pessoas, nós precisamos dar valor à individualidade, à coletividade também, né? Principalmente a coletividade, a individualidade no sentido de que as pessoas têm as suas necessidades individuais, a coletividade que enquanto sociedade nós precisamos pensar no outro, então precisamos valorizar as pessoas, valorizar a democracia, valorizar a liberdade, sem esquecer que eu preciso ter responsabilidade sobre essa liberdade, né? A minha acaba quando a do outro começa. Então, quando nós somamos esses valores, né? Quando nós somamos a técnica, a condição do ser humano, a sua humanização, nós podemos promover esse processo de bem-estar. Vamos ver. E o que vem a ser esse bem viver? Olha só, bem viver implica saber conviver, ou seja, viver em sociedade. Então, nós precisamos lembrar dos valores éticos, né? Do princípio da liberdade, do respeito, da solidariedade, da justiça. Então, esses valores éticos nos possibilitam conviver harmonicamente em sociedade. Então, diz respeito ao cuidado essencial para ter uma vida civilizada, humanizada. Então, se nós educarmos para uma vida civilizada, para uma vida humanizada, que vai para além do valor material, nós poderemos aplicar esse princípio do bem viver. Então, é aí que entra o papel de uma espiritualidade humana, que vai trazer sentido profundo à vida, propósito a essa vivência, vai nos fazer viver em solidariedade com o nosso próximo, enxergando valor para além das coisas materiais. E nós vamos fechar a nossa aula com mais uma reflexão de Paulo Freire. Olhem só,
Toda a educação deve ser um diálogo entre as pessoas, homens e mulheres, que, mediatizados pelo mundo, o pronunciam, isso é, o transformam e, transformando, o humanizam para a humanização de todos. Então, é a partir da educação que promove, né, um diálogo, que permite que as pessoas dialoguem sobre as questões do mundo no qual estão inseridas, é a partir desse diálogo que é possível transformar, humanizar, né, a nossa sociedade, humanizar as pessoas, a fim de que nós vivamos em uma condição de bem-estar social, né, de bem viver uma vida baseada em uma qualidade, baseada na integralidade do ser humano. Ok, gente? Então ficamos por aqui.